Olá pessoal, vamos dar seguimento, agora à nossa aula. Eu fiz um vídeo introdutório aí bem rapidinho, só para situar um pouquinho vocês de como vai ser o andamento agora da disciplina. E reitero que estou à disposição e vocês podem me perguntar se tiverem dúvidas, na hora de fazer os exercícios ou durante a aula, se alguma coisa não ficou clara, podem me perguntar, tá bom? Eu tinha visto que vocês já tiveram contato com esse assunto, né? Eu não sei se foi por alguma videoaula ou se foi só para o material escrito, mas o que acontece é que, devido à importância, eu resolvi trazer à tona novamente esse tema, esse grande reino, para a gente fazer uma boa revisão sobre ele, para que todo mundo fique cada vez mais fera, tá bom? Então hoje nós vamos trabalhar o reino fungi, o reino dos fungos, em que esse reino está entre os grandes reinos, né, da natureza, vamos dizer assim. Nós temos o reino dos fungos, o reino fungi, nós temos o reino das plantas, o reino plantê, nós temos o reino das bactérias, que é o reino Bonera, nós temos o reino animal e nós temos o reino dos protistas ou protoctistas, que entram os protozoários e alguns parasitas, tá certo? Bom, esse reino ele engloba uma série de espécies, uma série de gêneros, de famílias, de ordens, de classes e de filos. Ou seja, ele é uma mãe que abarca todas as descendências que se tenha, né? Todas essas divisões de animais e de espécies por semelhança e por diferenças levam em consideração o que a gente chama de árvore genealógica, né? Basicamente, quando a gente pega e começa a fazer relações da nossa própria família. Então, eu tenho como os pais, minha mãe é fulano, meu pai é fulano, que tem como os pais fulano e fulano, que são meus avós, e assim a gente consegue montar uma árvore genealógica, uma árvore da vida. Aqui é um pouquinho diferente, mas é basicamente com o mesmo objetivo, que é conhecer a relação de parentesco entre as espécies. Então, nós temos aqui uma árvore evolutiva, uma árvore genealógica filogenética, porque nós estamos falando de filos geneticamente iguais e para estudo e para as devidas deliberações, né? A parte da ciência, a parte da biologia que estuda essa classificação dos seres vivos é chamada de taxonomia. Taxonomia vem de classificação dos seres vivos, tá? E a taxonomia, ela diz que eu tenho uma divisão das espécies que, por exemplo, uma espécie ela tá lá no último ponto, né? Então, quando a gente diz Homo sapiens sapiens, a gente tem que Homo sapiens é o gênero, sapiens, no último sapiens é a espécie, né? Homo sapiens sapiens, na verdade, formam a espécie, melhor dizendo, né? Essa espécie ela está dentro de um gênero, que está dentro de uma família, que está dentro de uma ordem. As ordens constituem classes, as classes constituem filos. O conjunto de filos formam os reinos, né? Então, aqui nós temos uma palavrinha que é para ninguém esquecer, reficofage. Vocês vão escutar, inclusive, isso ao longo da vida. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Reficofage. Nunca mais você esquece a sequência de classificação taxonômica dos seres vivos, tá? A sequência que tem que vir, tem que ser apresentada. Então agora vamos falar dos fungos, né? Gente, os fungos eles estão presentes na vida da gente há algum tempo. Nós utilizamos ele no dia a dia, porque a primeira ideia que muita gente tem de fungo é de doença, de que não presta, né? O mofo, o bolor do pão, todos são exemplos de fungos. Só que nós temos
uma quantidade muito maior de funções e atribuições que eles desempenham na natureza. Nós temos fungos que favorecem a medicina, fungos que estão associados à produção de medicamentos, fungos que nós utilizamos na alimentação, muitos fungos, diga-se de passagem, que nós utilizamos na alimentação. Então, é importante entender como esse grande reino, que é o reino fungi, que eu tenho muitas espécies, ele se encaixa. Então, nós temos que as espécies que estão dentro desse reino, eles podem ser do tipo unicelulares ou pluricelulares. Eles podem ter apenas uma única célula, como é o caso da levedura, ou eles podem ser multicelulares, como é a maioria das espécies do reino fungi. Ok? Esses seres, eles não fazem fotossíntese, certo? Eles não captam a luz solar e transformam em alimento. Eles são aclorofilados, eles não têm clorofila. Se eles não têm essa pigmentação, não tem como eles serem autótrofos, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento. Como é que os fungos se alimentam? Eles se alimentam de reserva do solo, basicamente, a absorção do solo. Ele tem, a gente vai ver dentro da estrutura dele, ele tem elementos que fazem com que ele se espalhe dentro do substrato, dentro do local, e aí esse substrato ele vai navegando e nutrindo todas as células fúngicas. Um detalhe importante que talvez vocês não conheçam tão a fundo é o que a gente chama de pH. Só para a gente entender, o pH ele me diz basicamente se uma determinada substância ou meio, desculpem, ele está básico, ele está ácido ou ele está neutro. E isso é bom dependendo do local. Por exemplo, nosso estômago ele tem várias ações, principalmente do suco gástrico, né? Então, quando nós nos alimentamos, o nosso corpo produz suco gástrico. Então, esse suco ele é ácido, né? É um ácido gástrico para poder degradar mais forte a comida para a gente poder digerir, certo? Só que se esse ácido tiver muito ácido, quer dizer que ele estiver com um pH muito diferente do pH que ele normalmente está habituado, eu posso ter o quê? Refluxo, né? Então eu tenho aquela sensação de queimou, eu tenho azia, ou seja, o pH ele indica o meio necessário para que possa se acontecer funções específicas. No caso, no nosso estômago, para degradar a comida. No caso, por exemplo, de sabonetes. Os sabonetes que são neutros, por exemplo, são sabonetes que não agridem a pele. Tem muitas pessoas que têm alergias aos sabonetes comuns, né? Um Protex da vida, um Lifebuoy, um Even, porque eles têm uma pele com um pH diferente da pele, diferente do pH do sabonete, fazendo com que essa interação cause irritação. Então é necessário que se mude a maior parte das alergias, né? Muda o sabonete para um sabonete de coco, para um sabonete neutro. E aí aquela alergia passa, a pessoa consegue utilizar sabonete tranquilamente, inclusive até na lavagem de louça e tudo mais. Não sei se vocês sabem, já tem familiaridade com isso, mas os fungos, eles são do tipo eucariontes. Dentro da organização da célula dele, o seu material genético está dentro de um compartimento, que nesse caso nós chamamos de núcleo. As células dos fungos, eles são eucariontes, então o material genético ele é organizado e está dentro de um núcleo. Lembrando só que dentro do material genético nós temos o DNA, o RNA, tá certo? A estrutura fúngica, eu vou detalhar um pouquinho mais à frente, ela lembra dos 3 elementos essenciais do que precisa ter em todas as células, né? Assim, membrana plasmática,
ribossomos para a produção de proteínas e também o núcleo. Nós já vimos que eles têm núcleo, eles são eucariontes. Eles têm membrana plasmática e eles têm um outro reforço que é a chamada parede celular. Muitos seres da natureza, muitos organismos, eles possuem esse novo envoltório que eles dão uma maior resistência, uma maior defesa à substância animal, ao meio que se encontra, que é a parede celular. Neste caso, a parede celular do fungo ela é rica em quitina, que é um polissacarídeo. O que é isso, Cristo? Está falando grego. Bom, gente, os sacarídeos da vida são açúcares, são carboidratos, né? E a quitina ela não deixa de ser um carboidrato, só que ele é um carboidrato bem elaborado, é um carboidrato complexo. Tanto é que ele está como constituindo a parede celular do fungo. Ou seja, é uma proteção mais rígida que vai conferir defesa e proteção para eles, tá? Dentro da natureza, eles funcionam também como reserva de nitrogênio. Isso daqui não é tão importante para vocês agora. O que é mais importante é que eles podem ser uni- ou multicelulares, eles não são autótrofos, certo? Não são autótrofos, eles são heterótrofos, ou seja, eles produzem o seu alimento pela captação de nutrientes ou por associação, que a gente vai ver já já. Eles têm um núcleo organizado, um material genético organizado no núcleo, eles são eucariontes. E a sua parede celular, ela é rica em quitina. Bem simples, fácil, 4 informações para vocês de cara, porque você já vai saber isso sobre os fungos, ok? Isso daqui eu já tinha falado, eles se nutrem por absorção, eles são heterotróficos ou heterótrofos, e eles podem ser de 3 tipos. A maioria dos fungos, eles respiram na presença de oxigênio, na presença obrigatória. Então, precisa de oxigênio para que ele se reproduza, para que ele viva. São chamados seres aeróbios. Só que tem uma classe de fungos que tanto faz. Se o meio tiver oxigênio, beleza. Se o meio não tiver oxigênio, beleza. São chamados anaeróbios facultativos. O que é que acontece? O anaeróbio aí ele vem de negação, certo? Então, anaeróbios são os organismos que sobrevivem na ausência de oxigênio. Se ele é facultativo, quer dizer que na presença ele também sobrevive. Tudo certo? Um exemplo disso é a nossa queridíssima levedura, que ela é unicelular, a gente acabou de ver, e ela faz o processo de fermentação. Muitos fungos, eles fazem esse processo de fermentação. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Só que ainda nós temos os anaeróbios obrigatórios. Anaeróbio quer dizer que ele, na ausência de oxigênio, sempre, se tiver oxigênio, ele morre. Beleza. Como estrutura geral dos fungos, nós vamos ter algumas características que são específicas deles, né? Como, por exemplo, todo fungo ele vai apresentar essa parte aqui que está chamada de chapéu. É só você lembrar de um cogumelo, né? Essa parte superficial do cogumelo. A gente tem o corpo de frutificação, certo? E nós temos as hifas. O conjunto das hifas formam o micélio. Então, o micélio ele é o conjunto das hifas e essas hifas elas espalham assim, ó, em toda a superfície do solo ou do material. Nos alimentos, como forma aquele bolor, tudo que a gente vê ali é um emaranhado de hifas, um emaranhado de micélios, porque tem muitos fungos, né? Quando você deixa um determinado alimento exposto e aos poucos ele vai apodrecendo, mas quando você pega ele, chega a estar aquele negócio parecendo um algodão, né? Pelo amor de Deus, não coma, porque ali você pode ter um processo
inflamatório muito grande pelo consumo desse boloa, que a gente chama de bolo. É o fungo típico de comida. Comida caseira mesmo, comida industrializada, mas que a gente deixa um tempo fora. Veja só, as leveduras são fungos unicelulares. Nós já vimos aqui, ó. Olha como elas parecem botões. Ó, parecem botões. Isso aqui é uma única célula, levedura. E do tipos multicelulares, aqui a gente tem que nós temos a configuração das células dele que são longas. E as células dos fungos nós chamamos de hifas. Tá vendo que aqui nós temos hifas? Tudo são células fúngicas, né? E aqui nós temos o micélio, porque nós temos o conjunto de várias hifas. Onde vivem os fungos? Bom, teve alguma sobreposição aí de palavras, mas muito tranquilo. Os fungos eles estão na maior parte dos ambientes. Água doce e salgada, estão no solo parasitando, estão em matéria orgânica em decomposição, estão nas plantas. Quando eles estão nas plantas, eles podem fazer uma associação com essas plantas, uma relação de protocooperação, né? Ambos a planta e o fungo é beneficiado. Em que sentido? O fungo protege a planta e a planta fornece a fotossíntese, né, o produto dela para o fungo sobreviver. É uma relação em que não há desvantagem para nenhum dos dois. E a associação das plantas com os fungos é o que nós chamamos de líquens. Então, em qualquer momento que vocês escutarem líquens, vocês vão associar que é a junção, tá lá grudadinho, fungo e planta. Normalmente, fungo e alga formam os líquens, certo? Nós temos fungos em animais também, né? Muitos bois, né? Principalmente animais de grande porte, têm fungos com certeza. No nosso ambiente, em qualquer lugar que a gente esteja, tem fungos. A diferença, se ele vai produzir ou não, provocar ou não uma doença, é o tipo de fungo e a condição que nós tivemos contato com ele. Se essa condição for negativa e para nós e nós tenhamos uma relação desarmônica com ele, ou seja, nós vamos sair perdendo e eles vão sair ganhando, nós vamos ter uma doença. No caso aqui, no homem também eles podem viver provocando doenças. Aqui, como eu havia falado, se os fungos se associam a algas, eles são chamados de líquens. Se os fungos se associam às outras plantas em geral, eles são chamados de micorrizas. Os fungos, como eu havia dito, ele tem muita importância. No ponto de vista médico, os fungos, por exemplo, auxiliaram na produção de antibióticos, como por exemplo a penicilina. A penicilina ele é um antibiótico muito forte que atualmente ele é utilizado para os casos de infecção muito grande. Muito utilizado nas infecções sexualmente transmissíveis, como por exemplo a sífilis. Para o tratamento imediato da sífilis, se utiliza a penicilina. E uma coisa que vale destacar, viu gente? Primeiro, dói. Segundo, que é bastante dose de penicilina. É 1.200.000 unidades de penicilina que você utiliza em cada nádega, né? A aplicação dela vai em cada nádega. Ou seja, é muito forte mesmo, beleza? Nós temos os fungos ainda dentro da parte da medicina, que é a Candida albicans, que elas promovem também uma infecção sexualmente transmissível, que é a chamada candidíase oral. As pessoas que não utilizam preservativo, não têm cuidado no ato sexual, podem desenvolver essa infecção, certo? Você vê que fica uma coisa bem feia mesmo, né? Uma coisa bem feia.
Também como uma associação benéfica, nós temos os fungos para o controle biológico de pragas. Talvez não tenha dado para ver bem, mas essa parte aqui pretinha, certo? Ela é o fungo. Então ele está estabelecendo uma relação desarmônica com esse inseto, do ponto de vista que o fungo, a Beauveria baciana, está se beneficiando dele e ele está tendo um prejuízo. O inseto está tendo um prejuízo. Então, os fungos eles têm uma aplicação vasta. Eles podem ser encontrados na maior parte dos ambientes, principalmente na nossa casa, facilmente. Associado a poeiras de ar também, tá? A poeiras que ficam no ar. Muitas vezes, quando nós temos reações de espirro, reflexo do espirro, é por conta da poeira e também por conta de fungo, beleza? As principais doenças causadas por eles em nós, ó, tá vendo aqui a unha? Né? Já viram uma unha assim? E isso é o que a gente chama de onicomicose. Onicomicose é as micoses são doenças causadas por fungos, certo? Como a gente diz, bacteriose são doenças causadas por bactérias. Micoses são causadas por fungos. Então, frieira também é um fungo. Tá? Aqui nós temos uma língua que está bem branca, né? Bem feia. E aqui a gente também tem feridas na palma da mão. Isso é um histórico bem clássico de candidíase, tá certo? Então, as principais doenças, só para conhecimento assim de vocês precisam saber que o pano branco, que vai na praia, leva muito sol, fica aquelas manchas, pronto. Ali é pano branco, é um fungo. Chama-se Pityriasis vesicolor, certo? Nós temos a tinha, por exemplo, aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho, pronto. Isso daqui é um exemplo de tinha. Ela faz essa ramificação no couro cabeludo, pode provocar, na região que cresce, não nasce mais cabelo. Às vezes tem infecção por bactéria, fica saindo pus. Então não é muito bonito não, tá? Candidíase que a gente comentou, né? A esporotricose, aspergilose e paracoxidiomicose. Essas últimas três é para conhecimento de vocês, para vocês terem contato primeiro com o nome e saberem que elas são causadas por fungos. Mas pano branco, tinha e candidíase dá para decorar de boa, né? Assim? Não decorar, aprender, né? A histoplasmose também, tá? É uma outra doença causada por fungo. Não vou detalhar nenhuma. Só quero que vocês tenham ciência de que os fungos eles têm um lado benéfico, produção de antibióticos e controle de pragas, tem lados benéficos, infecções sexualmente transmissíveis e outros contatos com os fungos, como histoplasmose, esporotricose, etc, etc. Se nós estivéssemos em aula presencial, daria para fazer um seminário muito legal sobre essas doenças, de verdade. Ficaria muito show. Outros pontos positivos é a questão dos fungos na alimentação. Então, aí nós temos a fabricação de queijos, vinhos, todos eles são derivados de fungos. Olha aqui, ó. Penicillium roquefort é um tipo de fungo que produz esse tipo de queijo. É que eu esqueci agora o nome do queijo, mas vou tentar lembrar depois. Mas muita gente chama dele de queijo mofado, né? Não é queijo velho, é um queijo muito refinado e que é produzido a partir do fungo. Eles deixam o queijo lá, o fungo começa a agir, depois de determinado tempo, retira, embala e vende. E não tem nenhum prejuízo à saúde, beleza? As trufas, elas também são um tipo de fungo, né? Vejam que elas parecem, é como se fosse um inhame, né? E elas são retiradas da terra como se fosse mesmo uma raiz. São raízes, né? Tuber
Melanosporum, novamente, só estou falando os nomes para vocês se familiarizarem, ok? Mas os queijos, produção de alimentos com as trufas, necessário que vocês saibam que os fungos também têm importância econômica. Vende muito queijo, né? E muito mais se vende cerveja, se vende vinho, né? Então, a produção de cerveja, a produção de vinho, a produção de refrigerantes, eles, não todos, tá? Mas eles têm um papel muito importante com a produção dos processos de fermentação do fungo. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa. Mas olha, basicamente, o processo de fermentação ele acontece na ausência de oxigênio e que vai ser formado como final do produto álcool, CO2 e álcool. Aí aqui a gente tem o vinho, né? Que ele fica armazenado aí por muito tempo, fermentando, as bactérias ficam produzindo, os fungos ficam produzindo muito tempo essa fermentação, que é um processo que nós vamos detalhar depois. Novamente, só quero que vocês tenham a ideia de que eles têm uma importância muito grande e a cerveja e o vinho, eles fazem parte dessa importância, tá? Ó, produção do pão, produção do etanol e outra, gente. Essa Saccharomyces cerevisiae é o que nós chamamos de fermento biológico. Ou seja, quando nós vamos fazer uma determinada massa, um pão, massa de pizza, massa de bolo, nós muitas vezes utilizamos fermento biológico. Então, aquele fermento biológico é fungo que fazem o processo de fermentação. Por que a massa do bolo incha? Por que a massa do pão incha? Porque no processo de fermentação, o fungo libera CO2. Tudo aquilo que inchou é CO2, resultante da fermentação do fungo Saccharomyces cerevisiae. Ainda na importância econômica, que é muito grande, né? Veja só, nós temos fungos que são utilizados para tratamento de câncer do fígado, né? Não especificamente aqui no Brasil, em outros países que cultivam a medicina mais indo para o lado da natureza. Eles fazem decomposição da matéria orgânica, porque, por exemplo, você tem importância muito grande fungos que decompõem a matéria orgânica, porque você não vai deixar apodrecer e chamar, por exemplo, outros animais que são prejudiciais, por exemplo, aquelas larvas que a mosca, no primeiro processo de formação da mosca, né? O famoso tapuru. Então, quando o fungo faz essa decomposição, não tem espaço para o tapuru, não vou levar mais doença para ninguém. As micotoxinas, elas são as toxinas produzidas por alguns fungos. Em alguns casos isso é bom, em outros casos não. O gênero Aspergillus, nós já vimos que eles podem causar aspergilose, que é uma doença, né? É uma doença dos fungos. Mas nós temos espécies de Aspergillus que são formadoras de cereais. Muito amplo, não? Nós temos ainda a linha, ficou até desconfigurada, mas nós temos aqui a linha dos cogumelos comestíveis, os famosos cogumelos comestíveis, que também utilizamos em nossa cozinha, né? Muitas vezes para fazer um estrogonofe, para fazer algum prato diferente, se utiliza um cogumelo. E esse cogumelo ele é tranquilo, você pode comer. São fontes de vários tipos de vitaminas, vitamina B principalmente. Logicamente, nós temos fungos do tipo cogumelo, que eles são alucinógenos, que eles têm efeitos colaterais graves. Então, tem que se conhecer muito bem as propriedades do fungo para poder utilizar, principalmente na alimentação. Não é pegar qualquer um que tem semelhança com o cogumelo e comer. Outro detalhe, aqueles cogumelos mais bonitos que são na natureza, né? Bem coloridos, vermelhos, amarelos, são os mais perigosos. Eles produzem micotoxinas muito fortes. Inclusive, com a ingestão, em 5 10 minutos, você já morre
ou pode ter um problema muito grave, tá? Nós temos os fungos que estão associados à produção de doenças nas plantas, né? São os fitopatogênicos. São pragas de fungos nas plantas. Nós não temos só praga de gafanhoto, né? Nós temos praga de fungo também. Aqui eu já tinha mencionado, né, que são os fungos que estão associados a doenças. A gente já falou de muitos deles. Veja aqui do venenoso, olha como ele tem uma cor bem forte, né? Aqui nem parece que é um fungo, mas é o Amylosterium. E nós temos os alucinógenos, né? Muita gente come um cogumelo para ter reações alucinógenas, reações fora de tudo. Reprodução dos fungos. Como é que eles se reproduzem? De dois tipos. Eles podem se reproduzir com o contato dos gametas, que é a reprodução sexuada, através das hifas. Lembra das hifas? E nós temos a reprodução assexuada, em que não tem necessidade dos gametas eles se encontrarem. Sendo assim, o processo assexuado, pela ausência de células sexuais, se dá por brotamento. O que é que acontece? O fungo está aqui. Imagine um fungo unicelular do tipo levedura, porque normalmente isso acontece com a levedura. A levedura vai, começa a abrir, opa, um brotinho. Sai um brotinho aqui da levedura, tá vendo? Pronto. Esse brotinho começa a desenvolver, daqui a pouco ele fica do mesmo tamanho e solta. Pronto, eu já tenho duas outras células de levedura. Como ela é unicelular, eu tenho duas células de levedura. Eu tenho uma reprodução assexuada. A própria levedura resolveu entrar em reprodução sem a necessidade de contato com gametas. Diferente da reprodução sexuada, que ela é por meio das hifas, né? Isso daqui é só para vocês terem noção, que é a plasmogamia e a cariogamia. Cário vem de núcleo, então quando eu tenho a fusão dos dois núcleos, eu tenho uma cariogamia. Quando eu tenho a fusão das hifas, né, de fungos diferentes, nós temos a plasmogamia. Isso é só para conhecimento de vocês. Em relação a isso, eu não vou cobrar. A única coisa que eu vou cobrar é que vocês saibam que na reprodução assexuada ocorre por brotamento e na reprodução sexuada ocorre pelo contato, pela fusão das hifas, que é o encontro das células sexuais. Certo? Nós temos ainda pão, cerveja, queijo, bebidas, como outras aplicações de fungos. Fungos nas madeiras, postes, estradas, ferros, navios, na biotecnologia com a produção de álcool, com a produção de enzimas, de ácidos, de vitaminas. Como curiosidade, eu trouxe para vocês três coisas. A primeira coisa são os fungos carnívoros. Sim, nós temos fungos que comem carne, mas isso não é tão novidade, né? Os fungos decompositores de matéria orgânica são fungos carnívoros. Nós temos cerca de 50 espécies de fungos carnívoros, certo? Vocês estão vendo aqui vários cogumelos, né? Assim, são cogumelos carnívoros. A Milaria ostoi, ela é o maior fungo do mundo. Eu acho que não tem imagem, não. Tem não. Mas, tipo, é uma floresta basicamente imensa e que tudo lá é um único fungo. Ou seja, é o maior fungo do mundo. Ele ocupa aí, ó, 880 hectares, o que equivale a pouco mais de 1.200 campos de futebol. O fungo é muito grande. Então, eles podem ter proporções bem pequenininhas, como as que nós encontramos em casa, nas comidas que venceram, vamos dizer assim, e nós temos eles ocupando hectares e hectares, florestas e florestas. O reino fungo é muito diverso. Aqui eu trouxe as imagens para a gente identificar quando nós vemos. Gente, assim, pão de caixa, ele é disparado um dos que mais traz
fungo que mais apresenta. Então, você consome pão de caixa, compra pão de caixa, abra todo o pão de caixa e verifique as extremidades, verifique o miolo, verifique tudo. Qualquer sinal de qualquer coisa parecida com isso daqui, jogue fora, volte lá e troque, não coma, porque você pode ter uma infecção intestinal, um desarranjo intestinal. Se você tiver alergia, vai piorar seu quadro. Tem que tomar muito cuidado com a alimentação. E com certeza quando tiver nessas situações, né? Aqui tá parecendo, aqui tá tudo branco, né? E o morango também aqui, ele já começou a ficar muito maduro e ele já tem pontinhas brancas, ó. Quando já tiver nessa situação aqui, já não é aconselhável comer. Nessa daqui, nem pensar, tá? E veja só, como eu tinha dito, parece um algodão, né? Então, todas essas partezinhas aqui são estruturas de reprodução do fungo. Então, aqui eu tenho estruturas de produção de esporos, ó, esporângio e esporangióforo. Necessário saber? Não. Só quero que você, agora não. Só quero que vocês saibam que essas estruturazinhas é o que a gente consegue ver. Mas nós temos, ó, lembra lá do micélio, né? Eu tenho ele espalhado por toda a superfície do nosso alimento, ok?